Abrimos o Você Bonita desta terça, aliás, semana mais curta, semana corrida. Eu já achava que hoje era quarta, não, hoje é terça-feira. Com um outro assunto que eu fiquei, assim, muito feliz, né, com a abordagem que a gente vai trazer para o Você Bonita. E algo que também vai fazer com que vocês pensem aí do outro lado e entendam algumas coisas ou até busquem respostas. Porque hoje a gente convidou ele, que é psiquiatra, Dr. Rafael Latorraca. Bem-vindo. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Muito prazer em conhecê-lo, que eu só te conheci através dos vídeos que você, né, já mandou pra gente algumas vezes, mas a gente já há muito tempo que gosta do seu trabalho. E hoje a gente vai falar de saúde versus espiritualidade. Que assunto fantástico, eu acho que não teria um melhor momento, né, nesse retorno pós-pandemia e um momento que a gente está vivendo para repensar certas coisas, né? Bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra enorme estar aqui, Carol. A gente tem 400 milhões de pessoas com transtornos mentais no mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, né? E a ONU, ela calcula que até 85% dessas pessoas, elas não conseguem acesso ao tratamento. Aqui no Brasil, 23 milhões de pessoas têm algum tipo de sofrimento mental, que seria diagnosticado pelos padrões atuais da psiquiatria. Uhum. E 5 milhões são graves. Tá. E a gente vem do momento da pandemia, como você bem disse, né, que a gente ficou trancado em casa, com medo, inseguranças, incertezas. E agora a gente tem que lidar com um novo normal, em que as nossas crianças e adolescentes estão com atrofia das habilidades sociais. Verdade. De tanto tempo de tela, a gente está ficando em tela o tempo todo e ainda lidar com o trânsito, o chefe exigente, todas as dificuldades da vida. Sim. E fica claro nesse ponto, assim, que embora essas pessoas que sofram, elas devem ser medicadas, né, porque isso traz um alívio, não é questão de engolir comprimido, de dar remédio para todo mundo. É uma coisa muito mais profunda, o buraco está muito mais embaixo. Dentro da formação de medicina do estilo de vida, que nasceu em Harvard em 2004, né, é uma tentativa de entender as verdadeiras causas das doenças. Uhum. E a estimativa é que 20% são causas genéticas, 20% causas ambientais, 10% causas por não ter acesso ao serviço médico, tá. Mas metade, 50% das doenças atuais, elas estão atribuídas ao nosso estilo de vida, aos nossos hábitos, maus hábitos e a ausência de hábitos saudáveis. Tá. E dentro disso, a questão da espiritualidade, ela é muito impactante positivamente para a saúde. Puxa vida. O que a gente tem certeza hoje de que está muito bem estabelecido cientificamente, que pessoas mais espiritualizadas, elas têm menos depressão, menos transtornos ansiosos, menor índice de suicídio, menos uso e abuso de substância, uma proteção também para quadros relacionados a estresse e tem melhor qualidade de vida, maior propósito, maior bem-estar, diminuição das doenças coronarianas e reduz a mortalidade em geral por todas as causas. Então é algo que a gente deve estimular nas pessoas, é um fator de resiliência muito grande que precisa ser compreendido, valorizado, respeitado e estimulado. E eu te pergunto, então, até para a gente entender como conseguir chegar, né, nessa plenitude e atendendo aí a essa questão e sendo algo natural, né, sendo do coração, né, quando a gente fala de espiritualidade, o que a gente tem que entender de espiritualidade? Hoje, se a gente fosse descrever o que é espiritualidade, como que você descreveria? Perfeito. O maior pesquisador do mundo em espiritualidade é o Harold Koenig, da Universidade de Duke, da Carolina do Norte. E ele tem uma definição que eu gosto muito, que espiritualidade é a saída pessoal, da própria pessoa, do indivíduo, para compreender questões do significado da vida, se associar com o que é sagrado para a pessoa e aquilo que ela transcende as dificuldades materiais da vida e que pode ou não estar relacionado a uma religião. A religião é um sistema institucionalizado de crenças que serve ou deveria servir como um corrimão para o acesso da espiritualidade dentro de cada indivíduo. Perfeito. Cada pessoa tem essa semente dentro, esse potencial dentro.
Então pode ou não estar associado a uma religião, mas é algo independente. Que podemos dizer assim, que a religião seria um braço desse caminho para aproximar, né, desse estado que a gente chegaria na espiritualidade como um todo. Exatamente, um facilitador, né? E, gente, olha que interessante, quando a gente fala de saúde, então, relacionada com essa questão da espiritualidade, você colocou aqui algumas vantagens, já a gente selecionou para vocês terem bem certinho, vamos colocar nas redes sociais, né, porque claro que não é algo sendo dito simplesmente, foi um estudo, foi observado, é científico, né? Porque quando a gente fala de espiritualidade, inclusive pensando na questão da medicina, é muito difícil para vocês, porque é algo intangível e o que diverge de muitas coisas da medicina que precisam de estudos científicos e comprovações. Então eu queria entrar nessa parte, doutor. Quando você está ali e você citou aí a questão de problemas mentais, e a gente está entendendo isso de forma muito séria hoje, você nota a diferença de pacientes que então buscam uma questão de espiritualidade ou que são ali, têm uma religião presente, e isso conta quando a gente está pensando num tratamento, quando a gente está pensando até nessa fase da adolescência muito difícil que a gente está lidando com essas questões de educação? Conta e muito, assim, é absurdo o impacto. Então, a espiritualidade, ela tem diversos tipos de mecanismos para auxiliar a pessoa a melhorar mais rápido no tratamento, aderir ao tratamento. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma crença em algo maior, uma inteligência superior, e ela busca viver em sintonia com isso, exercitando os valores e praticando os valores dessa fé, é essa pessoa mais protegida. Então, nas pesquisas, isso é mensurado através de termos como religiosidade não organizacional, ou seja, aquelas coisas que a pessoa faz na intimidade do lar, orações, meditações, preces, trabalho voluntário, exercício da caridade, e a religiosidade intrínseca, que também é relacionada de maneira muito semelhante, é praticamente sinônimos. Esses dois termos científicos, eles acessam melhor o que é espiritualidade. Então, é a vivência de acordo com a sua fé. Então, não é só você ir de domingo no templo religioso e cumprir uma tabela, né? É o exercício diuturno desses valores, viver de acordo com os seus valores, sua fé. E a gratidão nessa história toda? Porque a gente falou a respeito disso numa outra pauta que a gente estava falando de hormônios, né, de neurotransmissores, foi isso, Glaucia, que apareceu lá, que a gente consegue atingir, liberar esses neurotransmissores quando a gente tem gratidão, quando a gente tem uma série de questões. E aí quando você falando para mim de espiritualidade, eu só consigo desenhar na minha cabeça a gratidão, de tipo enxergar uma situação que ela pode ter algo que não vai ao encontro do que a gente esperava e a gente só conseguir agradecer a outra parte que é o que não aconteceu. Né? Então, nesse sentido, você acha que vai ao encontro de espiritualidade das pessoas que são mais gratas? Com certeza absoluta, sim. Dentro do que a gente estuda de espiritualidade, tem duas vertentes que a gente chama de coping, que é o enfrentamento. Então, tem um coping, enfrentamento positivo, que é isso que você está falando, e o coping, enfrentamento negativo, que é o oposto, que está associado a piores desfechos em saúde mental. Então, o coping positivo é algo do tipo, eu vou buscar entender o aprendizado que Deus quer que eu tenha através desse adoecimento, através dessa dificuldade. Eu vou agradecer sempre aquilo que eu tenho, eu vou olhar para o que tem e não ficar focado no que falta. Então, esse olhar naquilo que supostamente falta, daquilo que eu imagino que seria o ideal, esse foco, ele é muito deletério. Ele, além de não ajudar em nada, ele impede que a pessoa enxergue possibilidades de sair dessa, porque ela está sempre olhando para aquilo que não está lá. Entendi. Esse tipo de mentalidade, ele impacta muito em qualquer tipo de tratamento, até em relação à resposta pós-operatória, por exemplo, não só na questão de psiquiatria.
Eu vou lá e já volto, doutor. Então, já que você introduziu esse assunto, eu volto para a gente falar da questão das redes sociais, que eu acredito que vieram para ajudar em grandes aspectos, mas vão atrapalhar muito em outros, quando a gente pensa nessa questão da comparação que as pessoas têm feito perante as outras vidas. E claro que ninguém mostra em rede social fragilidade, e claro que, né? E que todo mundo acha que é vida perfeita, e que não talvez a grande sacada e a maturidade seja conseguir tirar das redes sociais e de pessoas aquilo que elas têm para nos ensinar, não para nos mostrar, né? Então vou lá e já volto que nós vamos puxar daí. Manda perguntinha no @VocêBonitaTV, que esse papo é importantíssimo. Vamos lá, que já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Doutor, vamos retomar daí da questão das redes sociais. É um fato que, assim, trouxe muitos benefícios, ampliou trabalhos, empregos, uma mídia poderosíssima e importante. No entanto, essa questão da comparação, né, do que as pessoas estão ali assistindo e muitas vezes se colocando ao ponto de, não, mas eu não tenho isso, não, mas por que tal pessoa vive isso e eu não consigo? É um pouco complicado, principalmente para as pessoas que já têm aí essa questão mental, mas de forma mais sensível, né? Com certeza absoluta, né? É o que a gente estava falando da questão de você focar naquilo que te falta, ao invés daquilo que você pode desenvolver e ser para mais. Então, essa mudança de mindset, mentalidade, para aquilo que eu posso desenvolver em comparação com aquilo que me falta, é o divisor de águas nesse sentido. Agora, a maturidade para conseguir compreender isso, às vezes demora. Então, é muito necessário que os pais, os cuidadores, eles estejam intimamente próximos para entender sensivelmente qual que está sendo a repercussão emocional desse tempo despendido em redes sociais. Então, caso contrário, eles vão bater a cabeça, sofrer muito até ter esse aprendizado e não é obrigatório que isso aconteça, né? E depende de nós, adultos, auxiliarmos nesse sentido, limitando horários, dando algumas instruções. Estando próximo e assistindo que o adolescente, enfim, o que a criança tá assistindo, né? Tendo essa preocupação, né? Mas eu ia até te perguntar a respeito de uma questão, porque quando a gente fala de espiritualidade, é uma coisa incrível e com todos os benefícios que você comentou. No entanto, a gente também pode ter um contrário das pessoas que acabam ficando ali presas somente numa questão de religião e espiritualidade e acabam deixando de lado outros tipos de tratamento que vão ser essenciais. E ainda te coloco uma terceira situação. E que acontece? Dos pais estarem, às vezes, tampando um pouquinho os olhos e não enxergando questões pontuais das crianças. E eu fico pensando, né, o quanto isso demora para um diagnóstico e que às vezes aquele time vai embora e o momento certo de agir passa. Como é que é isso, doutor? Então, em relação à primeira pergunta, é o que a gente chama de coping negativo, que é o enfrentamento negativo. Então, por exemplo, no primeiro ano de residência de psiquiatria, todos os dias aparecia alguém em surto psicótico, porque o líder religioso disse que era para parar de tomar medicação. Então, quando há esse tipo de interferência, né, da mesma maneira que seria inadequado o médico proibir a pessoa de exercer a fé dela, isso não tem cabimento, né? O contrário também é verdade. Certo. Então, é necessário que a gente tenha um diálogo e a gente trabalhe em conjunto. Quando esse trabalho é em conjunto, é fenomenal. Eu tive uma paciente, por exemplo, com transtorno bipolar, que ela ficava hipersexualizada, de uma comunidade religiosa muito conservadora. E ela se sentia muito vergonhada depois que passava a crise do que tinha acontecido. Quando eu escrevi uma carta para o líder religioso e puxei eles para o tratamento, eu me surpreendi muito, que eles foram super acolhedores, compreenderam essa questão, que não era uma escolha dela, era uma questão de doença, né? E fisiológica mesmo. Fisiológica mesmo, é incontrolável. Igual alguém com diabetes não controla a glicemia, né? Alguém que tem por exemplo, transtorno bipolar, ele não vai controlar
muitos impulsos na fase de exacerbação do humor. E hoje ela está super bem acolhida e tudo mais, e está ótima. Que legal. Então, quando a gente une o tratamento junto com a questão espiritual, o impacto é muito grande. É uma ferramenta muito útil, mas infelizmente poucos profissionais ainda estão despertos para isso. Mais de 90% da população mundial tem alguma crença. Tá. E nas escolas médicas americanas é obrigatório, compulsório, ensinar religiosidade e espiritualidade nas residências em psiquiatria. A grande maioria já tem esse esquema dentro do currículo médico. Que legal. E aqui no Brasil a gente está engatinhando. Eu participei de uma pesquisa de 2012, foi publicado na BMC Medical Journal, e que apenas 10% das nossas escolas médicas ensinam, né, em disciplinas obrigatórias ou eletivas, espiritualidade, e apenas 1,4% ensina a obter uma história espiritual, que é a base de você acessar o paciente para usar a fé dele no tratamento. Era o que eu ia dizer, porque é tão bom para o paciente quanto para o médico conseguir entender tudo isso, né, para o trabalho, claro, ficar muito maior, né? Uhum. E na questão de tardios diagnósticos, doutor, isso é uma questão tão complicada, porque às vezes a gente tem a impressão que a escola é que tem que encaminhar, né, e dizer, olha, seu filho está com tal comportamento, talvez você poderia procurar, nananana. Mas a escola não é a instituição que vai fazer isso, né, doutor? Eu acho que a gente tem que estar com os olhos mais abertos para as crianças e o quanto antes conseguir encaminhá-las para ajuda e não ficar esperando a instituição escola nos dizer, olha, leve em X profissional. Com certeza absoluta. E as pessoas hoje, quanto mais sobrecarregadas, desgastadas, às vezes até deprimidas, elas não têm energia para ir a fundo, às vezes, e entender o que está acontecendo com o filho. Então, elas estão carentes de cuidado, de atenção, e a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. É verdade. Então, a mensagem é o autocuidado, sinais de autoamor, você perceber aquilo que te faz bem e você pulverizar a sua semana, o seu dia, com micro passos daquilo que te faz bem. Seja uma leitura, uma música, seja assistir o seu programa, seja fazer uma prece, fazer uma caminhada. Esse autocuidado é extremamente necessário. Então, a gente tendo um autocuidado, a gente vai poder dar um autocuidado para os nossos filhos. Não tem como ser o inverso. É verdade. E não tentarmos, né, às vezes, tentar adivinhar ou negar que a criança tenha qualquer coisa, né? O ideal é que a gente realmente, o quanto antes, tenha um diagnóstico para poder ajudar. E eu vou encerrar então nossa entrevista colocando no quadro aqui para vocês, né, o que a gente separou, como você disse, doutor, para a gente entender mesmo quais são as vantagens e os benefícios das pessoas mais espiritualizadas. Então, apresentam melhores índices de bem-estar, propósito na vida, autoestima, melhor alimentação, exercício, entre outros comportamentos saudáveis. Olha lá, tem mais. Quando a gente diz, então, das pessoas mais espiritualizadas, apresentam uma proteção estatisticamente significante contra os transtornos depressivos, suicídio, uso de drogas, doença coronariana, ansiedade, câncer, mortalidade por todas as causas. Então, isso já compreendemos que é um fato que fique como, né, nosso fechamento aqui da nossa entrevista. Vamos tentar acessar tudo e buscar, né? Porque não é fácil, né, doutor? Com tudo que a gente vive, com as coisas que a gente está lidando nesse momento, de todos os lados, as notícias, a insegurança, são várias questões. Mas eu acho que a gente está aqui para essa busca, né? Então, temos que tentar. Com certeza. Não dá para a gente prescrever espiritualidade para o paciente num receituário, mas dá para a gente dizer, não deixe de buscar, mantenha a mente aberta, faça leituras, converse com pessoas, assista documentário, mantenha a mente aberta, que quem busca acaba encontrando algo que ressoa, que dê um sentido, um propósito e una com outras pessoas em prol de um bem maior para a sociedade como um todo. É isso mesmo. Adorei, doutor. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Que papo importante. Vai estar lá no YouTube e depois compartilhem, porque aí sim a gente consegue, né, mais
mais pessoas acessem e encontrem aí essas informações. O Instagram do doutor é o @doutorabreviado.rafael.latorraca, tudo junto. doutor.rafael.latorraca, lá no Insta. E eu vou deixar um WhatsApp aqui para vocês da clínica, que é o 94597-1841. 94597-1841. Doutor Rafael Latorraca é psiquiatra. Obrigada, doutora. Até a próxima, viu? Foi muito bom. Volte logo.